Olá, alunos. Aqui é o professor Rodrigo. Na aula de hoje vamos estar falando sobre as transformações gasosas, principalmente o sistema isotérmico e isobárico. É uma revisão do que a gente viu no começo desse primeiro trimestre. Vamos lá então. Vimos os estados de um gás e todo gás exerce uma pressão quando um certo volume ocupado a uma determinada temperatura. Essas variáveis são ditas como variáveis de estados de um gás. Então, as variáveis de estado, como vocês já aprenderam e tem no caderno de vocês, no caderno de estudo, pressão P, volume V e temperatura T são as variáveis de estados de um gás. Lembrando que isso é apenas uma revisão do que vocês viram até então. A pressão medida em atm também foi determinada por Torricelli e foi estabelecido como o valor de 760 milímetros de mercúrio. Então, sabemos hoje que 1 atm de pressão também equivale a 760 milímetros de mercúrio. Lembrando ainda que tem a pressão também em Pascal e outras unidades de medida. Nas transformações gasosas, a primeira transformação trabalhada foi a transformação isotérmica. O que é a transformação isotérmica mesmo? Aquela em que a temperatura é constante. Sendo a temperatura constante, não trabalhamos com a temperatura, e sim com a pressão e o volume. Nesse caso, é a lei de Boyle-Mariotti, onde P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. E aqui nós temos já um exemplo para ilustrar bem essa equação. Na respiração normal de um adulto, num minuto são inalados 4 litros de ar a 27 graus e 1 atm de pressão. Um mergulhador a 43 metros abaixo do nível do mar, onde a temperatura é 27 graus Celsius e a pressão 5 atm, vai receber a mesma massa de oxigênio se inalar quantos litros? Então, nós vamos tirando os dados, onde nós temos o V1, 4 litros, a temperatura 1, 27 graus Celsius, e a pressão 1 atm. A temperatura 2 continua 27 graus. Observe então que, como não houve mudança de temperatura, esse sistema é considerado isotérmico. Já o volume V2 é o que nós queremos encontrar e a pressão P2 é de 5 atm. Aplicando na equação P1V1, P2V2 e substituindo os valores, nós temos 1 vezes 4 igual a 5 vezes V2, onde V2 ficará 4 dividido por 5, ou 4 quintos, que nos mostrará um resultado de 0,8 litros. Então, essa é a alternativa correta, 0,8 litros de ar. Como segundo estado de transformação, nós vimos a transformação isobárica, onde na transformação isobárica nós mantemos a pressão constante. E se a pressão é mantida constante, nós vamos trabalhar somente com o volume e com a temperatura, sem trabalhar com a pressão. Então, nesse caso, nessa transformação, ela é a lei de Charles e Gay-Lussac, onde nós trabalhamos com volume e temperatura. A equação está aqui apresentada. V1 dividido por T1 igual a V2 dividido por T2. Vamos ao exemplo. Durante o inverno, no Alasca, quando a temperatura é de menos 23 graus Celsius, um esquimó enche um balão até que o volume seja 30 litros. Quando chega o verão, a temperatura chega a 27 graus Celsius. Qual o volume do balão no verão, supondo que o balão não perdeu gás e que a pressão dentro e fora do balão não muda, e o que o gás é ideal? Tirando os dados, nós temos o quê? O volume inicial do balão, 30 litros, e a temperatura 23 graus Celsius. A temperatura 2 vai para 27 graus Celsius e quem queremos é o V2. Lembrando que a pressão não se altera, então nós vamos trabalhar com volume e temperatura. É uma transformação isobárica. Substituindo os valores, teremos antes, porém, lembre de transformar a temperatura em graus Celsius para Kelvin,
utilizando a equação K igual a 273 mais C. Então, nesse caso, menos 23 graus Celsius equivale a 250 Kelvin, e 27 graus Celsius somado com 273 dá 300 Kelvin. Lembre que a temperatura sempre é trabalhada em Kelvin nas transformações gasosas. Agora sim, substituindo o V1 30 e o T1 250, o T2 300 e o V2 é quem nós queremos. Faça a multiplicação cruzada, onde o 250 multiplica o V2 e o 30 multiplica o 300. 30 vezes 300 é 9.000. O 250 passa dividindo. 9.000 dividido por 250, encontramos aqui V2 igual a 36 litros. Aqui tem um outro exemplo que vocês podem estar respondendo depois. Vou mostrar a resolução para vocês. Utilizando a mesma equação, lembrando de transformar as temperaturas de Celsius para Kelvin. Como aqui o volume está em litros, a resposta do volume é litros. Mas lembre, a gente já fez esse exercício em sala e a resposta aqui vai ser em ml. Então, 0,73 litros é o mesmo que 730 ml. Esse exercício fica para vocês responderem depois. Pessoal, esse foi um breve resumo da aula sobre transformação isotérmica e isobárica. Vocês encontram essa aula e as demais videoaulas e as listas de tarefa em profrodrimelo.wix.com/aulas. Vou mostrar para vocês novamente o site para vocês se encontrarem lá. Aqui nós temos novamente a página profrodrimelo.wix.com/aulas aberta. Você vai em Física, Química ou Enem. Hoje nós vamos em Química. Dentro da Química nós temos a Química 1 com a primeira aula, à distância, a lista de tarefas. Nós temos a Química 2 com a aula à distância e a lista de tarefas, e a Química 3. Aqui, o que nos interessa, na Química 2, você vai clicar na aula à distância e vai abrir essa videoaula, ou vai clicar na lista de tarefas. Lembre que a lista de tarefas de Química 2 são questões de transformação isotérmica, transformação isobárica e as variáveis de estado de um gás. Faça a lista de tarefa, deixe no seu caderno, que posteriormente eu estarei validando e dando nota para essa atividade. Ok? Boa aula, bons estudos, em breve com novos vídeos. Um abraço.